O flyboard é uma marca de dispositivo que se assemelha a um par de botas. Esse dispositivo libera a água a uma velocidade altíssima, fazendo com que esse jato nos impulsione para cima, tendo assim a sensação de um voo. Esse dispositivo permite com que a pessoa consiga alcançar a altura de 10 metros. A dificuldade em sua utilização se dá principalmente devido à falta de equilíbrio das pessoas, bastando somente a prática para uma melhor utilização do mesmo. No Brasil, esse aparelho custa cerca de R$ 12.000, um preço muito elevado ainda. Ele começou a fazer sucesso em algumas praias brasileiras no verão de 2015 para 2016, com o começo das vendas em território brasileiro, sendo até mesmo capa da revista Folha de São Paulo da edição do dia 6 de janeiro de 2016. O aparelho flyboard é composto basicamente por um conjunto de 6 diferentes peças, podendo variar de acordo com o modelo, além da necessidade de uma bomba externa utilizada para realizar a propulsão da água no aparelho. Na maioria dos casos é usado um próprio motor de jet ski para essa função. Na parte de fixação dos pés do praticante existem duas botas que são ajustadas de acordo com o tamanho. Essas botas são presas a uma plataforma que simula uma prancha de snowboard. Essa plataforma ajuda a dar mais estabilidade e equilíbrio no movimento, e alguns modelos mais modernos desenvolveram uma plataforma em que o movimento dos pés pode ser feito de forma separada. A plataforma é fixada em um tubo em formato de Y que divide o fluxo de água que vem da mangueira em 2 jatos iguais. A conexão entre a mangueira e esse acessório é feita por um conector de borracha que permite que o usuário faça manobras sem se preocupar com a torção da mangueira. Outro componente do aparelho é a mangueira. Normalmente são usadas mangueiras com comprimento aproximado de 15 metros que suportam altas pressões provindas do fluxo de água. Por fim, a conexão entre a mangueira e o motor do jet ski é feita por um adaptador de fluxo que garante que a água seja transmitida em altas pressões para a mangueira. Alguns modelos de flyboard possuem um dispositivo sem fio que pode ser conectado no jet ski, possibilitando o usuário controlar o fluxo de água no aparelho, aumentando e diminuindo a potência do motor do jet ski. Dessa forma, o usuário pode realizar mais manobras, melhorando sua experiência no aparelho. Bom, para entender o funcionamento de um flyboard, é interessante primeiramente entender o funcionamento de um jet ski. O jet ski tem um motor mais ou menos nessa região. Esse motor transmite o movimento por meio de um eixo de transmissão para a bomba. Essa, por sua vez, pela diferença de pressão gerada, faz com que a água entre e saia. E a água de saída, impulsionada por uma peça chamada impulsor, faz com que a pressão se eleve bastante. Essa pressão gerada é utilizada pelo flyboard por meio de uma mangueira, para que tanto o piloto quanto o equipamento fiquem a uma altura em relação ao nível do mar. É interessante notar que há uma peça no flyboard que possibilita a rotação 360 graus, a fim de que a mangueira não enrosque e haja queda de pressão. Há também controles manuais que são utilizados para que o piloto se mova para frente e para trás. Como o funcionamento do flyboard depende da transferência de energia pelo fluxo de água, a equação de Bernoulli é utilizada para o entendimento do equipamento. Inicialmente temos essa equação, em que Q é a transferência de calor do sistema com a vizinhança, W é o trabalho do eixo, podendo ser uma bomba ou uma turbina. Aqui temos a variação do volume de controle, o qual vai desde a parte de baixo do jet ski, pega toda a extensão da mangueira e vai até a saída de água pelo flyboard. Aqui temos a variação na superfície de controle, em que o E é a energia específica, P é a pressão do sistema e o ρ é a massa específica da água. Como a transferência de calor com a vizinhança é muito pequena, ela pode ser considerada nula, assim como a variação do volume de controle, visto que o tamanho da mangueira, qual é o volume de controle, também não muda. Modificando essa equação para o cenário de uma máquina de escoamento com bomba, chegamos à seguinte fórmula, em que W da bomba é um trabalho realizado pela bomba do jet ski em um determinado momento, sendo acrescentada no sistema nessa região, e é somada com H1, que é a carga no início do escoamento dada entre o jet ski e a mangueira. Essa soma de W e H1 se iguala à soma de H2, que é a carga no final do escoamento dada na saída de água pelo flyboard, com HL, que é a perda de carga durante o escoamento. O HL acrescentado na equação mostrada anteriormente dessa máquina de escoamento com bomba se dá através do atrito da água com a mangueira e da utilização de acessórios na tubulação, seguindo essa equação de perda de carga. Através dessa equação, conseguimos calcular a perda de carga distribuída para a mangueira e a perda de carga localizada para os acessórios.
Em relação à mangueira, quanto maior o fator de atrito F do material utilizado, maior a perda de carga. Como materiais rugosos apresentam maior fator de atrito, é interessante a escolha de um material pouco rugoso para a tubulação. Os acessórios que apresentam perda de carga localizada são flange de acoplamento, tubulação em U, acoplamento mangueira em Y, tubulação em Y, a qual separa os jatos do flyboard. Em alguns modelos de flyboard, além da plataforma em que a pessoa fica de pé, também há propulsão por mangueiras acopladas ao braço do utilizador, como pode ser visto nessa imagem. Essas mangueiras também são consideradas acessórios e acarretam na perda de carga do sistema. Esses materiais possuem seus coeficientes de resistência K, os quais são somados na equação de perda de carga. Portanto, quanto mais acessórios utilizados, mais perda de carga o equipamento possui e assim menos eficiente ele se torna. Vale ressaltar que o HL, que é a perda de carga, pode ser aumentado quando o utilizador do flyboard mergulha na água, assim como nessa imagem. Como a massa específica da água é maior que a do ar, o jato de água enfrenta uma maior resistência ao empurrar o utilizador, perdendo carga por atrito com a própria água. Everybody thinks now that I had a right. Nah, true if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep blue? Sitting 7 up like a full grown man. You gotta be it now, gotta